Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo a esse vídeo, né? Então, nós vamos começar agora a comentar, né, a última prova que vocês fizeram, né, a APX2, tá? Desse primeiro semestre de 2022. Eu sou a professora Ilana, tá? Sou a tutora à distância do curso CEDERJ, da disciplina de Português 1. Bem, então vocês acabaram de fazer essa prova, né? A APX1, APX2, né? É a segunda avaliação presencial, que ainda está no modelo remoto, né? Então, nessa prova, o primeiro texto era uma história, né? Em sequências, em quadrinhos, né? A moça diz: pedras no caminho. Aí ela pega a pedra e com a pedra ela vai montando as paredes e consegue chegar lá, ó, nesse quadrinho aqui, ela mostra que o castelo é construído, né? Ela constrói um castelo. E depois, no último, diz: faça dos seus obstáculos matéria-prima para seus sonhos. Não há pedra no caminho que não possa ser aproveitada. Um texto retirado do Instagram de Tiago Cian. Tá? Então, a partir desse texto, se pergunta, né? No texto Verbo Visual em Análise, o autor relaciona pedras no caminho a obstáculos. Identifica a figura de linguagem que pode, neste caso, ser depreendida. Comente fazendo relação com os conceitos de sentidos de língua e sentidos de discurso. Então, de cara, a gente percebe aqui que a figura de linguagem utilizada é a metáfora. Por quê? Porque tem aqui uma comparação implícita entre as pedras do caminho e os obstáculos que a vida nos oferece. Né? Então, se há essa comparação implícita, o que a figura de linguagem e que a gente pode identificar aqui é a metáfora. Se fosse, por exemplo, se a relação, né, de comparação estivesse explícita, né, com, por exemplo, com a conjunção, né, pedras como obstáculo, aí nós teríamos a comparação. Mas se não existe esse conector, né, que vai fazer essa relação explícita da comparação, o que existe, então, é a metáfora, tá? Bem, e na segunda parte da questão, pede para vocês fazerem relação com os conceitos sentidos de língua e sentidos de discurso. São dois conceitos que nós estudamos em Português 1, conceitos do professor analista do discurso, Patrick Charrodot. Ele vai dizer, né, que a leitura mais superficial, mais literal de um texto, uma leitura mais decodificada, é o sentido de língua. Então, se a gente para pensar em pedra, pedra seria a própria pedra, né? Que a gente utiliza, por exemplo, para fazer obra, né? Para fazer uma construção, né? Em seu sentido literal, né? Agora, o sentido de discurso é quando a gente relaciona esse referente, no caso a coisa, né? Pedra, a situação de comunicação. Então, se a gente olha para esse texto aqui, né? Quando se diz pedras no caminho, né? Num primeiro momento, ela pega a pedra e constrói aqui a pedra aqui em seu sentido literal, realmente de pedra, e constrói o castelo. Aí, quando ele diz aqui, ó, faça dos seus obstáculos matéria-prima para seus sonhos, não há pedra no caminho que não possa ser aproveitada. Aqui ele já está utilizando o sentido de discurso, porque a pedra aqui não é a pedra que a gente utiliza para construção, mas a pedra no sentido de obstáculos que a vida nos oferece, né? Então, para que você faça desses obstáculos, na verdade, um degrau para você conseguir alcançar os seus sonhos, né? Então, o sentido de língua é aquele, né, que vai, no sentido de língua, é aquele que vai associar esse referente ao seu sentido primário, literal, né? Agora, o sentido de discurso é aquele que vai ser construído num contexto, que vai ser construído
que vai ser construído a partir da interpretação desse texto, né, a partir dessa situação de comunicação. Então, pedra aqui na nossa vida não significa uma pedra de construção, mas uma pedra de obstáculo, tá? Então, nessa questão, para vocês terem os dois pontos, vocês precisariam identificar a metáfora, explicar o que é a metáfora e depois ainda fazer essa relação, depois vocês ainda precisavam fazer essa relação entre sentido de língua e sentido de discurso. Bem, questão 2. Observe o enunciado. Faça dos seus obstáculos matéria-prima para seus sonhos. Em relação ao modo enunciativo de organização do discurso, é outro conceito do analista Patrick Charroudot. Para Patrick Charroudot, semiolinguista, ele classifica, né, os tipos textuais em enunciativo, narrativo, descritivo e argumentativo. Tá? O modo enunciativo é aquele que vai mostra da posição desse locutor em relação a ele mesmo, em relação ao seu interlocutor, em relação às coisas, aos referentes do mundo, né? Então, quando no texto se percebe a presença do eu, né, a presença do eu explícita, né, como, por exemplo, pronomes de primeira pessoa, verbos de primeira pessoa, nós dizemos que, nesse caso, no modo enunciativo, nós temos um comportamento elocutivo. É o eu se mostrando dentro do texto. Agora, quando esse locutor, ele interpela o interlocutor por meio da segunda pessoa, pronomes de segunda pessoa, verbos no imperativo, nós dizemos que o comportamento é alocutivo. E quando ele faz as afirmações de forma geral, né? Quando ou então ele utiliza o discurso de uma outra pessoa, ele reproduz, né, o discurso de uma outra pessoa, né? Ou seja, ele não interpela diretamente o interlocutor e não se coloca dentro do texto, a gente diz, então, que o comportamento é delocutivo. Nesse texto aqui, nessa passagem, quando se diz faça dos seus obstáculos, é dos seus, você, né? Então, faça o modo imperativo, percebe-se, aqui a gente percebe claramente que há uma interpelação, né? O locutor implica o interlocutor. Então, nesse caso, o que ocorre aqui é o comportamento alocutivo, tá? Ou seja, o sujeito falante, em sua enunciação, projeta o seu interlocutor, tá? Agora, a resposta esperada seria essa, comportamento alocutivo. No entanto, aqueles que colocaram injunção, nós também aceitamos, porque a injunção, né, já é uma classificação do Marcuse, né, professor de linguística textual, né, o Marcuse, ele vai falar dos tipos textuais: injunção, descrição, narração, argumentação, né? Então, injuntivo, descritivo, argumentativo, narrativo. Então, aquele aluno que colocou tipo injuntivo, né, nós consideramos porque a injunção, ou seja, a interpelação, é uma categoria do comportamento alocutivo, tá? Mas teria que, então, colocar essa classificação e comentar, explicar, tá? Porque aqui pede, comente, justifique sua resposta. Então, vocês teriam que, então, explicar a resposta de vocês. Questão 3. Reescreva o enunciado, não há pedra no caminho que não possa ser reaproveitada, dando ênfase à circunstância de lugar expressa nesse enunciado. Então, a circunstância de lugar está em no caminho, né? É o adjunto adverbial de lugar. Onde a pedra pedra onde? No caminho. Então, no caminho é que vai indicar o lugar, tá? A seguir, comente o efeito discursivo que se operou com tal modificação dos termos na oração. Então, reescrever o enunciado dando ênfase à circunstância de lugar
significa que nós vamos deslocar essa circunstância de lugar para a posição à esquerda, tá, da frase. Tá? Então, a oração ficaria no caminho, vírgula. Tá? Eu percebi que muitos de vocês não colocaram a vírgula. Então, se nós estamos deslocando, que o normal de uma adjunto adverbial é ele aparecer no final de uma oração. Né? Então, se ele vai ser colocado no início da oração, deslocado à esquerda, ele precisa depois ter a vírgula. Então, no caminho, vírgula. Não há pedra que não possa ser reaproveitada. E qual é o objetivo de fazer, de deslocar esse termo para a esquerda? Né? Então, quando alteramos a ordem direta de expressão dos termos de um enunciado, fazemos deslocamento à esquerda. Colocamos esse termo em posição de tópico, conferindo-lhe destaque, o que ocasiona o efeito discursivo de ênfase, tá? E vejam só, na própria questão, vocês já tinham a resposta, ó, dando ênfase à circunstância de lugar. E depois a gente pergunta qual é o efeito discursivo. O efeito discursivo é de ênfase, né? Se a gente desloca essa expressão à esquerda, coloca ela em posição de tópico dentro da frase, o objetivo é dar ênfase a essa expressão, tá? Vocês têm esse assunto melhor explicado na nossa aula 26, ok? Bem, questão 4. O texto verbo-visual, assim como o texto verbal, pode se submeter à análise linguístico-discursiva. Observe a sequência de quadros do texto a seguir e responda: que tipo textual se pode evidenciar a partir dessa sequência? Comente. Aqui, quando a gente fala em tipo textual, a gente quer saber se é o injuntivo, se é ou então o enunciativo, se é o argumentativo, se é o narrativo, se é o descritivo. Observem que nós não colocamos toda a história aqui. Nós colocamos apenas os 4 primeiros quadros da história, tá? Então, nesses 4 primeiros quadros da história, nós temos primeiro a menina encontrando pedras no caminho. Então, ela encontrou a pedra, tropeçou. Aí, o que ela faz? Ela pega a pedra, né? Dessa pedra, ela começa uma construção e, ao final, nós temos a construção de um castelo. Então, claramente, não é só uma descrição. Eu não estou fazendo uma descrição de uma cena, mas eu estou mostrando um encadeamento de ações, eu estou mostrando uma progressão de ações. Num primeiro quadro, eu só tenho a pedra, no terceiro, eu já tenho a construção de um muro, e no quarto quadro, eu já tenho um castelo construído. Então, qual é o tipo textual que se evidencia aqui? A gente percebe claramente a passagem do tempo, a gente percebe claramente a sucessão de ações. Então, se há passagem de tempo, se há sucessão de ações, ou seja, se há um movimento entre esses quadros, o tipo textual é o tipo textual narrativo. Porque no descritivo nós não temos essa passagem, nós não temos essa sucessão de ações. O objetivo do descritivo é mostrar algo ali estático, né, parado. Eu vou descrever um quadro, eu vou descrever um personagem. Aqui não, o objetivo é mostrar essa sucessão de ações, tá? Tanto que a gente chega àquela conclusão no final do texto, né, para fazer dos obstáculos, né, um degrau para você construir os seus sonhos, a partir desse encadeamento da história. Porque a gente percebe que a menina, ela não se, como é que a gente pode dizer? Ela não parou diante da diversidade da vida e foi em frente. Ela fez daquilo ali a construção do seu sonho, né? Então, aqui a gente tem o tipo narrativo, pois a dinamicidade, mudança de estado, concretizada pelas diferentes ações da moça em momentos subsequentes. Tá? Então, na aula 22, nós explicamos todas as características do tipo textual narrativo. Tá? Então, não era apenas para dizer narrativo, mas tinha que comentar, ok?
Aí nós temos aqui um texto 2, muito conhecido, né, do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Né? No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Questão 5. Todas as questões da prova valiam 2 pontos, mas lembrando que para alcançar os 2 pontos deveria ter a justificativa. Então, se só identificou, por exemplo, na questão anterior o tipo narrativo, 1 ponto, justificou de forma correta, aí obteve a pontuação correta, tá? Pontuação total, ok? Então, considerando o poema de Carlos Drummond de Andrade, identifique que recurso retórico e estilístico sobressai no texto. Comente. Então, a resposta esperada era que vocês falassem da repetição, né, que é um forte recurso estilístico de caráter bastante apelativo, servindo para reforçar na mente do leitor as ideias expressas. Não se trata de anáfora aqui enquanto recurso estilístico, pois a anáfora é um tipo de repetição só no início dos versos, o que não ocorre no poema em análise, em que se verifica a repetição em outras posições. Então, a resposta esperada era para colocar a repetição, porque a gente tem aqui a repetição no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, né? Então, há uma repetição não apenas no início, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra. Não é apenas a repetição no início dos versos. No final dos versos, a gente percebe a repetição em outros momentos, outras posições dos versos. Tá? Então, a resposta esperada era que vocês colocassem repetição. No entanto, o aluno que colocou anáfora e justificou que a anáfora também é identificada no início de alguns versos, nós não consideramos a pontuação total, mas nós consideramos parte dessa pontuação, ok? Mas não apenas colocando a anáfora, teria que dizer que em alguns momentos, né, em alguns versos iniciais, ocorre a anáfora. Então, tinha que deixar isso bem claro, que em alguns versos, no início de alguns versos, ocorre também a anáfora. Ainda, uma terceira possibilidade, alguns alunos colocaram quiasmo, tá? Mostrando, né, explicando essa ordenação cruzada, né? Mas não bastava só colocar quiasmo, tinha também que explicar essa ordenação cruzada, essa repetição com a ordenação cruzada. Então, ó, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Aí agora, ó, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, nós temos aqui uma repetição cruzada. Tinha uma pedra, esse tinha uma pedra aqui, ó, como vocês podem ver, ele aparece aqui agora, na parte final, ó. Ele aparece, ó, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então, ó, aqui, ó, há uma repetição cruzada, ó. Tinha uma pedra para cá e nós vimos isso em uma das nossas aulas, né, nas figuras de estilo, né, quando nós trabalhamos nos recursos retóricos e estilísticos, nós vimos também o quiasmo. Então, quem respondeu quiasmo e justificou essa ordenação aqui cruzada, né, falando do efeito de sentido, nós também consideramos, ok? Então, as respostas, todas elas precisavam ser justificadas, tá? Precisavam ser comentadas, tá? Bem, então essas foram as 5 questões da prova da ATX2 de Português 1 do primeiro semestre de 2022. Se por acaso, após esses comentários, né, vocês ainda estão com alguma dificuldade, não entenderam alguma questão, vocês podem me procurar pela sala de tutoria.
Aí, pela sala de tutoria, vocês postam lá as perguntas e eu vou responder. Outra coisa, na correção das provas, nós inserimos nas provas os comentários nas questões. Então, as questões que apresentavam algum equívoco, nós comentamos, nós fizemos os comentários nas questões, tá? No entanto, se mesmo assim vocês continuarem com dúvidas, vocês podem me procurar na sala de tutoria. Agora, atenção, o aluno que perdeu a APX1 por conta daquelas questões das chuvas, né, que ocorreram na época da postagem da APX1, poderá fazer a APX3, tá? Agora, o aluno que perdeu a APX1, a APX2, né, sem nenhuma justificativa plausível, provavelmente não terá como fazer a APX3, tá? Então, quem fez a APX1 e não conseguiu uma boa nota na APX2, vai poder fazer a APX3, tá? Então, estudem e qualquer dúvida, me procurem na sala de tutoria, tá bom? Vou interromper, então, aqui a gravação, tá?